Olá, pessoal. Meu nome é Matheus e, junto com a minha equipe, vou apresentar o capítulo 4 da obra Vida para o Consumo: A Transformação das Pessoas em Mercadoria, de Zygmunt Bauman. O capítulo em questão é intitulado Baixas Colaterais do Consumismo. Bauman exemplifica essa postura usando o caso de mulheres e crianças que, ao serem vítimas de ataques militares, são descritas como danos colaterais, por não serem o alvo dos ataques. Ele nos convida a questionar se o termo imprevisto implica realmente uma impossibilidade de previsão, ou se ele serve para mascarar a falta de esforço em evitar tais danos. Nesse ponto, Bauman deixa claro que invocar a falta de intencionalidade muitas vezes funciona como estratégia para justificar uma cegueira ética. A partir dessa reflexão, Bauman analisa como o conceito de dano colateral não se limita ao campo militar ou político, mas também se estende à sociedade de consumo. Ele observa que a distinção entre ação intencional e consequências imprevistas é frequentemente manipulada para promover interesses econômicos e fortalecer vantagens competitivas no mercado. Segundo Bauman, o consumismo impacta profundamente as interações humanas. Ele destaca que, ao priorizar a busca de ganhos materiais, homens e mulheres dedicam menos tempo à empatia e ao entendimento mútuo. O desejo de materializar relacionamentos, conforme impulsionado pela publicidade, afasta as pessoas de conexões verdadeiras, e conflitos e desentendimentos são evitados em vez de resolvidos. Assim, Bauman argumenta que o próprio consumismo é um obstáculo ao estabelecimento de relacionamentos profundos. A partir desse ponto, Bauman discute a maneira pela qual o consumismo substitui a solidariedade e o calor humano. Ele argumenta que a busca pelo prazer individual, incentivada pelo consumo, se torna um substituto para a convivência e o cuidado mútuo entre as pessoas. Esse fenômeno é o que Bauman chama de danos colaterais do consumismo, os quais afetam toda a sociedade, especialmente nas sociedades, entre aspas, desenvolvidas. Bauman introduz então a ideia de uma nova categoria social, a subclasse. Ele explica que, enquanto os termos classe trabalhadora e classe baixa remetiam a uma sociedade que ainda via esses grupos como integrantes funcionais e até mesmo dignos de ascensão, o termo subclasse revela uma sociedade onde esses indivíduos são vistos como inúteis, sem papel social e desprovidos de valor. Para Bauman, essa subclasse é constituída por aqueles que não possuem nada a oferecer para a sociedade de consumo. Ele afirma que, enquanto consumidores desejáveis, pessoas são valorizadas, porém aqueles que não se encaixam nos moldes de consumo são descartados. Esse grupo é tratado como um fardo, e a sociedade busca, segundo Bauman, excluí-los e até eliminá-los do convívio social. A visão de Bauman se torna ainda mais crítica ao apontar que esses indivíduos indesejados são, muitas vezes, fisicamente removidos da vista da sociedade, sejam deportados, encarcerados ou isolados em áreas afastadas. Ele argumenta que esses indesejados são igualmente removidos da empatia e da responsabilidade moral da sociedade, sendo tratados como não pessoas. Bauman menciona ainda que, na sociedade de consumo, não existe uma linha de chegada que proporcione estabilidade e reconhecimento. Em vez disso, o desejo humano é continuamente alimentado por novas metas e padrões impossíveis de alcançar, o que contribui para o ciclo de exclusão dos que não conseguem acompanhar esse ritmo. O autor também discute a liberdade de escolha, no contexto da sociedade de consumo. Ele menciona que cair na subclasse é muitas vezes visto como uma escolha dos próprios indivíduos, uma vez que poderiam ter feito mais para seguir as normas sociais. No entanto, Bauman contesta essa visão, mostrando como a marginalização não é uma questão de escolha direta, mas de um sistema que valoriza apenas aqueles que se adequam aos seus padrões. Um exemplo interessante, trazido por Bauman, é o documentário Sonho Tcheco, de Filip Remunda e Vít Klusák, que ironiza o consumismo.
O filme encena a inauguração de um supermercado fictício, com uma enorme campanha publicitária que cria expectativas no consumidor, apenas para revelar que tudo era uma fachada. Com isso, Bauman ilustra como o consumismo nos engana e controla, fazendo com que investamos nossa felicidade em promessas vazias. Finalmente, Bauman cita uma observação do filósofo Gunther Anders, que alerta sobre a possibilidade de que, ao criarmos um mundo consumista movido por produtos, acabamos gerando uma realidade que escapa do nosso controle e compreensão. Bauman usa essa reflexão para ilustrar como a sociedade de consumo tem o poder de alienar as pessoas e deixá-las impotentes diante de um sistema que elas mesmas ajudaram a construir. Essa é a essência do capítulo 4 de Vida para Consumo. Bauman nos leva a refletir sobre o lado obscuro do consumismo, no qual uma subclasse de baixas colaterais é continuamente gerada e ignorada por uma sociedade que valoriza apenas o poder de compra e a busca incessante por prazer. Obrigado pela atenção.